Estamos aqui em mais um episódio do Abstract da Unidade. Eu sou a professora Ana Inês Gonzalez, do curso de Fisioterapia. Estamos aqui com alguns convidados hoje para falar sobre fisioterapia oncológica, juntamente com a professora Josi Buda Matsuda. Então, nós vamos começar apresentando uma das nossas convidadas, a mestre fisioterapeuta Camila Favarão. Boa tarde, Camila, tudo bem? Seja bem-vinda. Você pode começar se apresentando? Lógico, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, podendo contar um pouquinho sobre a minha história. Eu sou fisioterapeuta, mas eu costumo falar que antes de ser fisioterapeuta, eu sou uma apaixonada pelo esporte, né? Eu fui jogadora de vôlei por 15 anos, profissional, e acabei entrando na fisioterapia, inicialmente na área de esportiva. E dentro da esportiva, eu acabei conhecendo a oncologia. Meu caminho foi um pouquinho diferente do que algumas pessoas já caem na oncologia. Eu digo que a oncologia que me chamou, né? Vamos falar dessa forma. E desde então, Ana, eu tenho tentado juntar, né, essas minhas duas grandes paixões, que é o exercício físico e a oncologia. Então, nos últimos anos, a minha área de pesquisa tem sido o exercício físico, atuando especificamente na câncer de mama e no exercício. E é isso, eu sou de São Paulo. Estou formada desde 2002, trabalho bastante nessa área de reabilitação esportiva voltada para o câncer de mama e é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Camila, você fundou, né, o Oncomovimento, né? Como é que surgiu essa ideia aí do Oncomovimento e quais foram os caminhos ali no início? Deve ter dado muito também trabalho, né, para fazer todo esse projeto ali, né? Sim, o Oncomovimento ele surgiu da necessidade que a gente está observando de levar uma informação com base científica sobre exercício físico, que era uma realidade já fora do país, né, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá. O incentivo à prática de esporte para o paciente oncológico era normal, os médicos orientavam, os médicos incentivavam. E isso não acontecia no país. Então, nos últimos 6 anos, eu com uma colega fisioterapeuta também, a Tânia Toneser, nós formamos o Oncomovimento, que era, na verdade, apenas uma entidade, e acabamos tendo a necessidade de também torná-lo uma ONG, né? Porque a gente começou a ter alguns projetos importantes de implantação de exercício, né, em algumas unidades, e dessa forma ele tornou uma ONG. É uma ONG que a gente tem um grande orgulho de ter, porque ele promove exercício físico para pacientes de modo geral. A gente tem um grupo metastático, que era um grupo que normalmente, via de regra, não fazia parte de pesquisas, então a gente não tinha nenhum grupo de exercício com mulheres metastáticas, nós fomos o primeiro há 5 anos atrás. E a gente conseguiu, através realmente de uma avaliação inicial, observar os grandes benefícios que o exercício promoveu, não só na composição corporal, mas em flexibilidade, em ganho de massa muscular dessas mulheres. Então, o onco é algo que a gente cuida com muito carinho, a gente tenta realmente colocar ali uma informação que seja capaz de chegar em todas as mulheres e que isso torne possível essa realidade do exercício físico. Aqui também estamos com a doutora Anke Bergman, né, fisioterapeuta, que já trabalha há um longo tempo nessa área da oncologia. Anke, seja bem-vinda. Se você pudesse apresentar um pouquinho para o pessoal te conhecer. Tá ótimo, obrigada, é um prazer enorme estar aqui, adoro o Rio do Sul e sempre que vocês convidarem eu estarei aqui no dia seguinte. Bom, eu sou pesquisadora do INCA na área de epidemiologia, ao contrário da Camila, eu não vou falar quantos anos de formado eu tenho, porque se vocês fizerem a conta, vocês vão ver quantos anos de idade eu tenho, então, depois dos 30 anos de formada, a gente não fala mais o tempo, né? Então, mas desde que eu me formei, eu vim para a área de oncologia. E essa entrada na área de oncologia sempre foi porque eu queria fazer alguma coisa diferente, então eu não queria trabalhar com trauma, respiratório e neuro, que são as áreas, né, que normalmente é o que a gente mais vê, e eu queria fazer alguma coisa diferente. No dia da minha formatura, o coordenador me convidou para trabalhar num projeto de câncer de mama e genética da Fiocruz, e aí no dia seguinte, sem dormir, eu fui na primeira reunião do projeto, e aí eu adorei e fiquei sempre nessa área, então toda a minha experiência é muito maior nessa área. E aí eu fiz o mestrado, então, e quando eu estava finalizando o mestrado e entrei para o doutorado, trabalhando sempre com a parte de câncer de mama e linfedema, e aí eu fui contratada no INCA, inicialmente pela Fundação, no serviço de fisioterapia, e foi ótimo porque eu fui a primeira fisioterapeuta da unidade. Então, o INCA, eles são 5 unidades assistenciais,
E no HC3, que é o Hospital do Câncer 3, é uma unidade que só trata câncer de mama. E é a única unidade com essas características que a gente tem no Brasil. É um hospital, imagina um hospital de 8 andares, com vários leitos, que só trata câncer de mama, nenhuma outra doença. Então, é muito especializado. Isso permite também que a gente consiga fazer várias pesquisas muito direcionadas, porque a gente tem, em média, 200 novas pacientes por mês sendo admitidas para tratar câncer de mama. E aí, quando eu entrei lá, inicialmente pela fundação, depois eu fiz um concurso para fisioterapeuta, então eu fiquei durante muitos anos. Aí, nesse meio tempo, eu fui para a parte de ensino, aí eu coordenei também, eu fui gerente de ensino do INCA, e a gente implantou a residência multiprofissional. E depois, em 2015, eu fiz um novo concurso no INCA para pesquisador e na área de epidemiologia, que aí eu fiz mestrado, doutorado em epidemia. Então, hoje eu sou pesquisadora do INCA. Claro que eu levo tudo para a fisioterapia é a minha grande paixão, então a maior parte dos meus estudos são em fisioterapia, a gente tem vários ensaios clínicos em andamento, tanto na área, por exemplo, de atividade física, durante a quimioterapia, a radioterapia, linfedema, nas complicações pós-operatórias, mas também, de vez em quando, para dar uma disfarçada, né, eu faço também outras pesquisas em outras topografias, como câncer ginecológico, câncer de pulmão, cabeça e pescoço, para exercitar um pouquinho o lado de epidemiologista. Mas eu acho que, resumidamente, é isso. E como vocês, Anke e Camila, veem hoje essa questão da formação profissional? Porque a gente sabe que os casos eles aumentam cada vez mais, a gente tem as perspectivas, né, de aumentos em exponencial nos próximos anos. E como que está a questão de formação do profissional fisioterapeuta, né, hoje nessa área? Vou começando, Lógico. Então. Bom, a gente ainda tem uma grande dificuldade de inserir a fisioterapia e a oncologia na graduação. E a fisioterapia e a oncologia, a gente também tem que discutir isso um pouquinho, porque, na verdade, ela é uma área transversal também às outras especialidades. Então, a gente tem que sair da nossa formação generalista, que é o objetivo da graduação, com conhecimento em oncologia, porque é, como você falou, um dos principais problemas de saúde pública que a gente tem. E há uma previsão de aumentar muito o número de casos nos próximos 20 anos. Então, todos os profissionais eles têm que sair, né, capacitados, habilitados a tratar a oncologia. E ela é transversal a todas as outras especialidades, porque qualquer que seja, por exemplo, se você for trabalhar com respiratória, com traumato, com neuro, com dermato, qualquer área, você vai ter pacientes oncológicos. Então, o que a gente entende hoje é que assim, a formação é generalista, então tem que sair sabendo oncologia, e a pós-graduação, se você é especialista em outras áreas, você tem que saber, né, algumas características específicas de pacientes oncológicos. E se você quer trabalhar 100% com pacientes oncológicos, aí você pode se tornar especialista em oncologia. Então, a gente tem vários problemas ainda hoje, né, que a gente não tem a disciplina, na maior parte das universidades, uma disciplina de oncologia, e quando tem, ela é uma disciplina isolada das outras. Então, se a gente estivesse no mundo ideal, né, seria a oncologia estar inserida dentro de todas as disciplinas. Então, se você for falar de qualquer disciplina, você teria que abordar também o conteúdo oncológico. Mas isso ainda é irreal numa parte das universidades, quando tem uma disciplina isolada. Na pós-graduação, né, em oncologia, a gente tem poucos centros, né, poucas unidades que oferecem um curso de pós-graduação. E o melhor modelo que a gente tem hoje é o modelo de residência multiprofissional, que você tem um treinamento teórico e prático. E a gente tem poucos serviços que oferecem a residência multiprofissional. Então, existe toda uma questão que a gente tem que aumentar o número de vagas, porque há demanda, né? A gente tem pacientes que precisam de atendimento e tem profissionais que querem fazer a residência em oncologia, só que não tem vaga suficiente para todo mundo. E também a gente teria que ver como integrar a oncologia para os outros especialistas. Então, a gente está começando a fazer essa discussão. Então, a gente tem a Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, a BFO, que foi fundada em 2007 e o COFITO reconheceu a especialidade em 2009. E agora a gente está numa fase em que a gente está conseguindo começar a discussão com as outras especialidades para que eles insiram a oncologia dentro deles. Então, a gente tem feito uma aproximação muito legal
com a Abrafim, que é de neurologia, a neurofuncional, né? E a gente também quer fazer, então, aproveitar já fazer a divulgação. O próximo Congresso Brasileiro de Fisioterapia e Oncologia vai ser no Rio de Janeiro, de 1 a 3 de maio de 2025. E lá a gente vai fazer um fórum das associações de especialidades, né, justamente para a gente discutir com eles como é que a gente pode, né, usar essa transversalidade da oncologia, incluir a oncologia dentro da área de formação deles. Então, a gente tem um longo caminho, né, a gente está longe de chegar no ideal, mas, pelo menos agora, acho que a gente é uma especialidade nova, né, desde 2009, mas a gente está começando, né, a criar esses caminhos para melhorar a formação em oncologia. Visto que o número de inscritos na BFO, né, ainda é pequeno. Então, se a gente for pensar que há 3 anos atrás, se eu não me engano, estava em 200, hoje nós estamos em 400, acho que é isso, né? Então falta realmente... E tem muito mais fisio oncológico do que esses números, né? Então... Acho que até vale a pena a gente também reforçar a necessidade das pessoas conhecerem a associação, se inscreverem, porque é uma associação muito interessante, muito importante, de você se manter sócio e poder realmente estar especializado nisso, né, Anki? E tem, por exemplo, outra vez chegou uma demanda da gente fazer uma construção de um projeto de lei tornando a obrigatoriedade de todo centro de quimioterapia e radioterapia ter um fisioterapeuta. Aí eu falei assim, ótimo, fazer o projeto de lei a gente faz, né? Eu esqueci de falar, eu sou conselheira do CREFITO 2, então uma das coisas que a gente tem feito bastante lá são as propostas de projeto de lei, então construir projeto de lei é fácil, levar para um deputado estadual que possa apresentar, né, e aprovar esse projeto de lei também é fácil, só que o problema, uma vez aprovado, a gente tem profissionais, né, habilitados, capacitados? Não. Isso. E uma coisa que também, às vezes, eu vejo na formação dos alunos da graduação é um medo sobre a oncologia. Eles gostam, se admiram, mas têm medo de chegar e fazer algo com o paciente, e aí isso afasta muitas vezes eles depois da graduação de irem atrás mais a fundo dessa especialidade. Eu não sei se vocês percebem isso, assim, mas eu percebo um medo deles em relação a essa área. Não, e assim, né, a gente está falando de 30 anos atrás, né? Quando eu me formei, tudo era contraindicado em pacientes oncológicos, né? Então, você não podia... E ainda hoje a gente vê esses mitos. A gente está tentando vencer essas barreiras, né? Pois é, de que não pode fazer drenagem linfática, que vai espalhar o câncer, não pode fazer exercício, porque vai espalhar o câncer, não pode fazer o laser, não pode... Então, assim, embora a gente já tenha avançado muito, e hoje a gente tem certeza que esses procedimentos são seguros, e a atividade física, depois a Camila pode falar o contrário, né? Ela aumenta essa resposta ao tratamento, então ela diminui a chance de ter um câncer, de ter recidiva, de ter metástase. Então, a gente já tem muita evidência disso. E, ainda assim, hoje existe esse mito. Né? Então, o mito é difícil a gente, né, acabar com ele de uma vez por outra. Mas é verdade o que você falou, professora. Vários profissionais têm medo. Quando vê que é um paciente oncológico, assim, eu não vou botar a mão. Eu não sou especialista, não vou fazer nada. Isso. Que até, por um lado, eu acho até interessante, porque quando... Eu particularmente, né, quando você não tem domínio sobre algo, ainda mais tratando de um paciente oncológico, encaminhe para quem realmente tenha conhecimento, porque muitas vezes o profissional pode atuar de forma errada com esse paciente. E visto que, como a Anki falou, né, é uma doença extremamente complexa. Você vai tá tratando de um paciente com diferentes comorbidades. Então, acho que é por isso que assusta tanto, né? Que você não vai tratar apenas como ortopedia. Fez um LCA, eu vou reabilitar o LCA. Isso. Não. Você vai... Um todo, né? É extremamente amplo, né? Então, o olhar tem que ser um olhar também amplo, né, de cuidados. Eu acho que esse mito daí já não fica só para os acadêmicos e também para os pacientes daí de buscar o tratamento, né? Porque eles ficam com medo também de, eu vou fazer alguma coisa e vai piorar a minha situação. Mas eu acho que também acaba caindo na questão que a Anki falou, né? Às vezes, se tem a possibilidade de eles serem encaminhados, mas para quem vão ser encaminhados, né? Então, a gente tem várias... Quando a gente começa a pensar várias barreiras, né? Sim, que dificultam o acesso. Que dificulta o acesso, né? Aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem poucos encaminhamentos, né? Então,
também bate um pouco nessa tecla de que a gente não tem praticamente profissionais habilitados. E aí o paciente vem também com medo, né, de ter o acesso, e será que eu posso, será que eu não posso? Então, assim, em cidades menores, né, como a Anki falou, que tem poucos lugares para fazer a capacitação. Então, em cidades menores, como o Rio do Sul, a gente tem várias barreiras ainda, né, para vencer em relação a esses processos, assim, né? Mas se o fisioterapeuta já sair da graduação sabendo o mínimo da oncologia, o que ele pode, o que não pode, a importância de começar cedo o tratamento fisioterapêutico, isso muda. Né? Então, eu fico muito feliz quando a gente vê aqui, por exemplo, na Unidave, no trabalho que vocês vêm fazendo aqui, esses alunos vão ser formados de forma diferente. Né? E se a gente tiver isso em vários outros lugares, daqui a alguns anos, muda isso que a gente tem hoje. Né? As pessoas já saem sabendo, né, de como lidar com as questões básicas do paciente oncológico. Eu acho que a oncologia, eu já falei isso, mas só para reforçar, ela é para todo mundo, então não é só para o especialista. Né? O especialista vai lidar com situações mais complexas, mas uma grande dificuldade que a gente tem, por exemplo, é colocar o fisioterapeuta que conhece oncologia, não necessariamente o especialista, mas na atenção básica, na atenção primária à saúde. Tem tanta coisa que o fisioterapeuta lida na atenção primária, por exemplo, nas estratégias de saúde da família, que ele pode fazer, né, que ele não faz por desconhecimento. Ele acha, não, se o paciente tem câncer, é alta complexidade. E, na verdade, não é. Né? Então, eu acho que a gente ainda tem que desmistificar muita coisa, a gente tem que fazer com que todo mundo se sinta parte, né, desse controle do câncer, em todos os sentidos, tanto prevenção primária, secundária, terciária, para que a gente possa mudar esse cenário. Isso. E, Camila, como você vê hoje, né, essa questão do exercício físico? Então, falando também de aderência, de adesão, né, de quebrar barreiras. A gente sabe que o exercício ele tem os seus benefícios, né, já muito mais comprovados hoje do que antigamente. Mas como que está a procura, né? Como que está chegando esses pacientes para você? Quais são os tipos de câncer mais comuns que chegam? Quais que você percebe que não aparecem ainda nesse contexto? Como que está, assim? Apesar de nós termos inúmeras evidências do benefício do exercício físico, a taxa de incidência da população mundial que chega no momento do diagnóstico ativo é muito baixa. Então, 25% apenas da população mundial é ativa fisicamente, pensando naqueles de 150 a 300 minutos de uma intensidade moderada a vigorosa. Então, é muito baixo. Né? E quando a gente diminui ainda o leque, pensando no câncer de mama, 60% das mulheres chegam sedentárias no momento do diagnóstico. Então, é muito alto o número de mulheres sedentárias, né? O que poderia fazer com que, né, o exercício ele muda a performance do tratamento, né? Ele diminui a inflamação. Então, a pessoa ela passa com maior tolerância durante o tratamento oncológico, ele muda o prognóstico da doença. Então, a gente tem muitas formas de reabilitar e habilitar esse paciente através do exercício físico. Mas existem inúmeras barreiras, principalmente para a mulher, que é com quem o meu maior público. Né? A gente sabe que, hoje em dia, as mulheres elas não só têm a doença, elas têm a casa, elas têm o trabalho. É uma sobreposição de tarefas que nós temos e, muitas vezes, o exercício físico elas acabam deixando por falta realmente de tempo e disponibilidade, né? Ou de prioridade, eu diria melhor. Mudou, né? Então a gente tinha um parâmetro antigamente, um paradigma que o paciente oncológico era um paciente que realmente não podia fazer exercício físico. Hoje nós já sabemos que ele realmente tem que fazer exercício. Ao contrário, né, gente, os guidelines eles colocam que o paciente tem que se permanecer o mais ativo possível. Então é uma mudança importante, é uma mudança que os oncologistas hoje eles param para conversar sobre isso com o seu paciente. Então está havendo mudanças, mas para a gente conseguir fazer uma aderência a esse exercício, a gente tem que olhar para alguns outros aspectos, ao meu ver. E quais são esses aspectos? Né? Não só olhar para o paciente, né, na questão do tratamento, mas olhar o seu comportamento. O que você acredita que vai fazer com que ele adere a isso?
E muitas vezes eu utilizo o resgate emocional. Então, lembranças do exercício que ele já tinha, que pode ser um fator para ele voltar a fazer um exercício físico, né? Então, em algum momento na vida dele, ele fazia exercício. O que ele fazia? O que ele gostava de fazer, né? Porque o nosso corpo, ele nasceu para o movimento, né? É uma máquina que é movida ao movimento. Se você olhar para uma criança, você vê ela se movimentando, né? Então, em que momento nós paramos com isso? Então, resgatar esse movimento dentro da gente, acho que é um primeiro passo. Mesmo durante o tratamento oncológico? Mesmo durante o tratamento oncológico, né? Então, você vencer essa barreira da informação para depois você vencer a barreira do comportamento. E começar realmente com doses pequenas, mostrar para o seu paciente que não é o exercício que vai lhe sobrecarregar, ao contrário, o exercício vai lhe dar reserva de energia para ele conseguir realizar o tratamento e as outras atividades que ele tem no dia a dia. Então, eu falo que é uma sessão não só de avaliação, mas é uma sessão de escuta em que você vai tentar ouvir seu paciente e tentar encaixar o exercício físico dentro desse dia dele. E qual o melhor momento é algo que você vai estar descobrindo junto com o seu paciente, realmente. Mas eu acho que as barreiras, elas são barreiras muito ligadas ao comportamento. Então, você conseguir quebrar esse comportamento leva um período, né? Tem um artigo que colocou que a gente demora 3 meses para mudar um comportamento. E dentro desses 3 meses, você tem que ter feito pelo menos 70% dessa rotina de exercício. Então, tanto para exercício como para dieta. Então, para a gente pensar em alguma mudança de uma rotina, pensa, de 90 dias, 70 dias esse paciente ou uma pessoa tem que ter se movimentado para que isso vire uma rotina. Então, não é algo de um dia para o outro, é algo que a pessoa tem que insistir. Então, é uma mudança comportamental que leva tempo, mas o que eu falo para meus pacientes é muito importante porque é como ela vai envelhecer e como ela quer envelhecer, né? O exercício tem tantos benefícios que eu adoro, né? Então, eu falo para meus pacientes, a gente arranja mais desculpa para não fazê-lo do que para fazer, né? Então, é mudar a chavinha realmente de como a gente enxerga o exercício. E já ouvi de vários oncologistas, não quer fazer? Tem que fazer, né? A gente não pergunta se o paciente quer fazer quimioterapia, ele faz. O exercício tem que ser tratado dessa maneira, né? É um remédio, vai te fazer bem. Então, inclua no seu dia a dia, encontre uma maneira prazerosa de fazer, porque no final do dia vai te fazer bem. E uma coisa que também, só acrescentando, é que às vezes não precisa ser necessariamente um exercício. O exercício é a melhor forma de atividade física, mas às vezes o paciente tem uma resistência muito grande a fazer o exercício, fala assim, tudo bem, não quer fazer exercício nesse momento? Ok, então vamos começar a mudar algumas atitudes. Por exemplo, no lugar de pegar elevador, desce de escada. Sim. No lugar de pegar um ônibus para andar algumas quadras, vai andando. No lugar, até coisas pequenas, diminuir o tempo sedentário. Então, por exemplo, você está sentado, no lugar de pegar o controle para mudar a televisão, vai até, levanta lá e muda. No lugar de pedir para alguém buscar água, você vai levantar e vai buscar água. Então, são pequenas mudanças, né, na própria atividade do dia a dia dele que já pode fazer algum benefício. Quanto mais ele gastar energia, melhor vai ser. E também tirar o mito, a gente está fazendo um estudo lá no INCA que a gente acompanhou mais de 1.000 mulheres a partir do diagnóstico de câncer de mama e durante todo o tratamento. E o que a gente vê, a Camila ressaltou isso, tem muitas mulheres, a maior parte delas chegam sedentárias no momento do diagnóstico de câncer de mama, mas aquelas que são fisicamente ativas no momento do diagnóstico, 70% delas se tornam sedentárias a partir disso. Então, a gente já tem um problema que elas são sedentárias, mas as que são fisicamente ativas se tornam sedentárias. Porque quando faz o diagnóstico, é como se, bom, agora eu tenho câncer, agora eu tenho que cuidar do câncer, e deixa de viver. Então, deixa de trabalhar, deixa de ter atividade de lazer, deixa de fazer as coisas que ela gastava energia. Por isso, essa questão da necessidade da equipe multiprofissional, né? Para tentar, naquele momento ali, fazer uma intervenção para que ela entenda esse processo, né? Como que vai acontecer. E que é importante que ela continue fazendo atividade física. Ela não tem que parar de fazer nada porque descobriu um câncer, né? Ao contrário, né? E isso, lá em São Paulo, estou vendo muito e estou achando extremamente interessante o trabalho da enfermeira navegadora. Ela tem feito isso com maestria, né? De estar estimulando o paciente a ter um bom hábito de vida, não só para exercício, mas para nutrição. Então, ela vai te encaminhando
o paciente para essas áreas, né? E com relação ao que a Anke está falando, desses next exercise, é muito interessante porque durante a pandemia a gente observou isso, né? Que as pessoas elas se tornaram mais ativas, então as pessoas começaram a fazer mais exercício, mas o comportamento sedentário aumentou. O que isso quer dizer, né? Então, até a pessoa saía para correr uma hora, mas o tempo sentado na frente da tela foi superior ao tempo de atividade física. Então, isso é algo para a gente, na nossa realidade, muito mais natural de você observar, porque hoje o tempo que você fica no trânsito é maior, o tempo que você fica trabalhando é sentado. Então, a gente está constantemente sentados, né? O nosso tempo de sedentarismo é muito maior do que o nosso tempo ativo. E essas pequenas mudanças, eu acho que elas são tão importantes, principalmente para aquele paciente fadigado, porque é um paciente que não quer fazer nada e quando você fala para fazer, ele olha para você e fala... tá estranho, né? Então, você começa a mudar esses comportamentos dentro de casa, né? E incentivar os familiares também a ajudar esses comportamentos, e o paciente também vai começar a referir melhora da sintomatologia. A gente tem casos, né, de o paciente ligar no dia da fisioterapia e dizer, eu não vou porque eu estou muito cansado, acho que hoje eu não estou muito bem. E aí vai a gente lá e, não, vem, quem sabe a gente faz outra coisa, mas vem, não fica aí, vem. E aí ele acaba vindo, e aí você começa, né, com outras condutas, não necessariamente o exercício, até que ele vai e consegue fazer. Então, a gente tem muitas vezes, né, que também fazer aquele acompanhamento, a motivação, abraçar e trazer eles, né? Porque eles passam por momentos também emocionais, né? E muito difíceis, e que a gente percebe que nesses momentos eles não querem vir. Então, eu acho que esse processo multidisciplinar, essas pessoas que conseguem fazer os direcionamentos, né? Que conseguem trazer o paciente, eu acho que é importante também compreender que é importante também, né? Sim, todos para estarem essa adesão. juntos, para que essa adesão realmente aconteça. E muitas vezes a grande dificuldade é a motivação, né? Não é a falta de tempo, é realmente encontrar a motivação. Se você for pensar na população saudável, a motivação já é um fator importante, uma barreira importante, por que não seria no paciente oncológico, né? E lembrar que o paciente com câncer, né, quando ele faz diagnóstico, ele tem várias comorbidades. Então, porque o câncer divide os fatores de risco para outras doenças crônico-degenerativas, como cardiopatias, pneumopatias. Então, é muito comum o paciente com diagnóstico de câncer também ter hipertensão, diabetes, obesidade, né, por esses mesmos fatores de risco. E o exercício ele vai impactar em todos eles, né? Vai reduzir todos eles. Então, é extremamente importante. Então, tem que ser entendida como parte do tratamento. Graças a Deus está sendo, né? Os últimos consensos estão cada vez mais colocando o exercício como um recurso do tratamento. Falta só realmente ele sair do papel, mas acho que como tudo a gente está caminhando, né? A evolução que nós tivemos em vários cenários da oncologia é muito grande, né? Que você que está como pesquisadora, você deve observar muito mais do que eu que estou na prática realmente do consultório. A gente já está observando um paciente mais bem informado, a gente percebe isso, ele chega no nosso consultório com informação da sua doença, querendo realmente dividir a informação, querendo participar da decisão. Então, mudou muito aquele paciente que nós tínhamos há 10 anos atrás, né, que muitas vezes nem sabia. Né? Muito passivo. E, doutora Anke, a respeito do tratamento de linfedema, né? Como é que essa questão da adesão, até ontem na palestra você comentou a respeito assim de uma vez que o paciente começa a fazer o tratamento, melhorou, ele não pode parar porque volta, né? Então, como é que é esse processo para fazer a adesão desse paciente? É a mesma coisa, a questão motivação sempre, né? Mas é a questão do entendimento do paciente frente à situação que ele tem. Então, desde o início, desde a primeira consulta, eu já falo, olha, você tem uma condição crônica. Assim como a hipertensão, diabetes, a gente tem controle, o linfedema a gente também tem controle, mas esse controle vai estar nas suas mãos. Então, eu sempre dou todas as opções. Se você não fizer o tratamento, o braço ou a perna vai cada vez aumentar um pouquinho de tamanho. Quando você faz o tratamento, por exemplo, com enfaixamento, você vai reduzir. Quando você adapta uma malha compressiva, você vai manter. Então, como é que você vai administrar isso na sua vida? E se ele tem ciência disso, ele vai tomar as decisões corretas. Então, ele sabe, poxa,
quero passar um final de semana na praia, eu não quero ficar enfaixando, eu não quero colocar malha. Tudo bem, não precisa, passa esse final de semana. Quando você chegar, você já sabe fazer o enfaixamento, você faz o enfaixamento e volta tudo como era antes. E alguns pacientes falam assim, tá, tudo bem, e se eu não quiser fazer nada? Se eu não quiser tratar, não me importa que meu braço, minha perna tão grandes, o que isso pode me causar? Eu posso morrer por causa disso? Assim, o óbito provavelmente não, mas você vai viver muito pior. Você pode ter mais risco de infecção, você vai ter que tomar mais antibióticos, você tem o risco de ficar internado, você vai ter outras complicações. Então, assim, não é uma doença, não é uma condição totalmente boazinha, que é só uma questão estética, uma questão de saúde, né? E se a gente pode evitar tudo isso, por que não? Mas eu acho que o que falta bastante na gente, Josi, assim, aí fazendo uma reflexão como profissionais de saúde, é que a gente normalmente não escuta o paciente. Então, a gente tem aquele conceito, olha, você precisa fazer isso. Mas a gente não conversa com o paciente para ver como que a gente vai inserir esse tratamento dentro da vida dele. Acho que o dia que a gente fala assim, tudo bem, vamos lá, como é que é seu dia a dia? Como é que a gente pode fazer? Em que momento você pode? Em que momento não dá? Mas como é que a gente vai fazer? É uma conversa de amigos mesmo, mas assim, escutar o paciente. Porque se a gente vier com a nossa arrogância terapêutica, que é assim, sabe, impondo o tratamento, ele não vai fazer. Então, às vezes, eu tenho uma paciente, por exemplo, que é super socialite, né? Ela passa o dia em festas, em encontros, em chás, né? Ela fala assim, eu não tenho como, ela vai mega armada, eu não tenho como ir com uma bandagem, com uma malha, isso é feio, eu não quero. Tudo bem, em que momento você pode? À noite. Então, tudo bem. Então, faz o seguinte, você vai viver a sua vida durante o dia, à noite, em casa, você faz a compressão. Então, acho que a gente entrar dentro da vida da paciente, não a gente impor o que ela tem que fazer, que ela não vai fazer. Ou vai fazer por um período muito pequeno. Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, eu acho que está faltando a gente escutar um pouco o paciente e, dentro da realidade dele, a gente adaptar para o que é possível ele fazer. E essas malhas compressivas, assim, de um custo que consegue atingir todos os públicos? De que forma, por exemplo, um paciente do SUS conseguiria uma malha compressiva de boa qualidade? Pois é, as malhas de boa qualidade, se você olhar o preço, elas não são baratas a princípio. Mas se você considerar que, por exemplo, uma boa malha, ela vai te dar pelo menos 6 meses de tratamento diário, e você dividir esse valor por dia de tratamento, ela se torna um valor acessível. Então, por exemplo, um grande equívoco que ocorre no tratamento do linfedema é as pessoas pagarem aquele pacote de drenagem linfática, de 10 sessões de drenagem linfática, que não vai adiantar para nada. E aí eles se cotizam, eles fazem rifa, fazem não sei o quê para pagar a drenagem linfática, que é muito mais caro do que uma malha compressiva. Então, eu acho que a gente tem que informar eles, né? E a gente tem algumas possibilidades. Então, por exemplo, algumas empresas fazem alguns descontos, a gente tem ONGs que pagam as malhas para esses pacientes, né? Então, eu acho que a gente tem que arranjar algumas estratégias para cada paciente, ver o quanto a gente pode colaborar. Tem algumas empresas que o paciente não tem condição mesmo, aí eu consigo, com um colega que trate sem custo, aí eu ligo para a empresa e falo assim, olha só, tem esse paciente, dá uma olhada nas fotos, realmente não tem condições, vocês podem oferecer, fazer uma doação, uma promoção. Então, a gente vai fazendo, claro que eu não consigo fazer isso para todo mundo, mas você consegue ir adaptando. E também mostrar para o paciente, né? Custa, R$400 uma malha, vamos supor, né? Será que você consegue, né, parcelar isso em 10 vezes, em 12 vezes, assim cabe dentro do seu orçamento? Mas, paralelamente a isso, a gente tem que criar também ferramentas que o SUS pague por isso e que as operadoras de saúde paguem por isso. Mas, quando a última vez que teve, que fizeram qual é o nome? Eu esqueci. Mas, enfim, a Conitec fez uma consulta pública. A Conitec fez uma consulta pública sobre o uso de malhas compressivas para alterações venosas e linfáticas em membro inferior, nem atingia membro superior. A Conitec não aprovou a incorporação das meias no tratamento no SUS, porque eles falaram que não tinham evidência ainda. Então, tem alguma evidência, mas eu acho que a gente precisa fazer evidências na nossa população também, né, mostrando os benefícios e o quanto isso economiza de recurso público. Porque é muito mais barato a gente tratar o linfedema do que tratar as complicações decorrentes do linfedema. Com certeza, uma internação, né? Voltando tudo de novo, né? Internação, uma infecção, enfim. Pois é, o antibiótico é muito mais caro. Com certeza. E agora, antes de encerrar, gostaria que a professora Josi falasse um pouco sobre o
porquê das nossas convidadas estarem aqui hoje, né? Bom, então assim, a doutora Anke e a doutora Camila, né, elas já estavam aqui em abril no nosso simpósio. E aí, como nós temos um projeto, que é o projeto Mamativa, um projeto de pesquisa que está vinculado a fomento da FAPESC, a gente sempre tenta trazer os eventos voltados para os nossos projetos de pesquisa. Então, por isso que esse ano ainda assim a demanda está sendo a oncologia e eu espero que vocês aceitem próximos convites também. Aqui, quando? Porque é uma área que eu acho que, de fato, a gente precisa discutir bastante. E, por isso, assim, esse evento traz essa temática da oncologia também. E a gente está no Outubro Rosa, né? Pois ficou perfeito, né? Ficou perfeito. É verdade. Foi tudo de encontro. Então é isso, agradeço por vocês estarem aqui conversando um pouquinho com a gente sobre a fisioterapia oncológica, trazendo um pouco de atualização também para as pessoas, por estarem trabalhando nessa área, né, que está em expansão, que essa conversa também abra um pouco e brilhe os olhos dos nossos alunos para essa área, né, que esses pacientes, eu acho que eles ainda precisam ser muito bem assistidos, principalmente aqui na nossa região. Né? Então, agradeço vocês por estarem aqui com a gente e a gente finaliza, então, esse abstract. Até logo!